No mundo dos investimentos, se fala muito em metas, em números, mas tem um número que é mais do que uma meta. É um verdadeiro ponto de virada: R$ 100.000. Chegar nesse valor muda o jogo financeiro para sempre. E nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender por que esse marco é tão poderoso, não só na matemática, mas principalmente na nossa cabeça. E olha, não é só impressão. O lendário Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, resumiu isso de um jeito bem direto ao ponto. Ele disse que os primeiros 100 mil são uma droga, mas você tem que fazê-los. Essa frase é forte, né? Ela captura um sentimento que todo investidor iniciante conhece. É uma conquista brutalmente difícil, mas que é, ao mesmo tempo, absolutamente essencial. Essa droga que o Munger falou é exatamente o que parece essa fase inicial, uma batalha. É como escalar uma montanha bem íngreme, e o mais importante aqui é entender que essa dificuldade toda não é sinal de fracasso pessoal, não. É uma experiência que todo mundo que começa a investir compartilha. Faz parte do processo. Ok, mas por quê? Porque o começo parece tão arrastado, tão lento, dá aquela sensação de que o esforço é enorme e o resultado é quase zero. É uma frustração bem real que assombra muita gente. Mas a boa notícia é que existem razões bem claras e lógicas para isso acontecer. A dificuldade toda se resume basicamente a duas grandes barreiras. A primeira é o fator trabalho. Ou seja, no começo da carreira, a capacidade de guardar dinheiro, de fazer aportes, geralmente é menor. A segunda é o fator dinheiro. Sabe a famosa mágica dos juros compostos? Então, no começo, com um bolo de dinheiro pequeno, essa mágica é bem fraquinha. O crescimento depende quase que 100% do esforço de poupar. E esse gráfico aqui mostra isso na prática, sem tirar nem pôr. Olha só que interessante. Numa simulação bem comum, cerca de 70% dos primeiros 100 mil reais vem direto dos aportes, do suor, do trabalho. Só os outros 30% é que vem dos rendimentos. Fica bem claro quem está fazendo o trabalho pesado nessa fase, né? A melhor metáfora para essa fase é exatamente essa. É como se a gente estivesse empurrando uma pedra gigantesca morro acima. Cada real investido é um empurrãozinho. É um esforço que exige muita disciplina, muita paciência, porque a ajuda da gravidade, ou seja, os juros compostos, ainda não está do nosso lado. Certo. Mas e quando essa pedra finalmente chega no topo do morro? Ah, aí o jogo vira. E vira de um jeito impressionante. Alcançar os 100 mil reais não é só bater um número na conta. É uma mudança fundamental na dinâmica de como o patrimônio cresce. É aqui que a chave realmente vira. E talvez a mudança mais profunda nem seja no bolso, mas sim na cabeça. Antes dos 100 mil, a mentalidade é de pura sobrevivência. A posição é de defesa, sempre com medo, com ansiedade sobre o futuro. Depois que essa barreira é quebrada, o jogo muda. A mentalidade passa a ser estratégica. A pessoa ganha clareza, ganha paz para tomar decisões melhores, deixa de só se defender para finalmente começar a atacar. E a matemática prova essa virada de chave de um jeito cristalino. Olha só, no início, um aporte de R$ 1.000 rende míseros R$ 10 por mês. É de desanimar, né? Agora, quando se está perto dos 100 mil, os juros daquele mês, sozinhos, já podem passar dos R$ 1.000 do aporte. É o momento em que o dinheiro começa a trabalhar tanto ou até mais do que a pessoa que investe. É exatamente aqui que a mágica acontece de verdade. Aquela pedra que estava sendo empurrada com tanto esforço morro acima, finalmente chega no topo. E agora ela começa a rolar para baixo, ganhando velocidade sozinha. Esse é o poder exponencial dos juros compostos em plena ação. E essa linha do tempo aqui mostra essa aceleração de um jeito impressionante. Veja bem, para chegar nos primeiros 100 mil, a simulação mostra quase 6 anos de jornada. Mas para ir de 100 mil para 200 mil, leva só mais 3 anos. E daí em diante o ritmo só aumenta. Cada novo marco é atingido cada vez mais rápido. Esse gráfico de barras revela uma coisa que parece até contraintuitiva. Os primeiros 10% do dinheiro, ou seja, os 100 mil reais, chegam a consumir de 30% a 40% do tempo total para chegar em 1 milhão. É uma fatia desproporcionalmente longa e difícil do caminho. Pensa bem nesse número, 39%. Numa simulação, os primeiros 100 mil reais tomam quase 39% do tempo total da jornada até 1 milhão. Quase metade do tempo para fazer só 10% do dinheiro. Essa estatística, sozinha, muda completamente a nossa perspectiva sobre a dificuldade do início. Ok,
A gente já falou bastante dos números da matemática. Mas o que tudo isso significa na vida real? Qual é o impacto prático de ter esse colchão financeiro? A resposta não é sobre o dinheiro. É sobre uma nova liberdade que se conquista. E o verdadeiro prêmio é esse aqui. Os 100 mil reais compram opções. Compram o poder de dizer a palavra mais libertadora do mundo: não. É a capacidade de recusar situações que não são boas. É a transição de ser refém das circunstâncias para finalmente ter o controle da própria vida. E essa liberdade se manifesta de formas muito concretas, muito reais. É poder dizer não para um trabalho que está acabando com a saúde mental. Dizer não para um cliente abusivo que tira a paz. Significa ter fôlego para procurar oportunidades melhores, para tomar decisões pensando no longo prazo e não no pânico de pagar as contas do mês que vem. Certo, já entendemos o porquê desse marco ser tão importante. A pergunta agora é: beleza, como acelerar o processo para chegar lá? Vamos então para a parte final, é mais prática da nossa análise. Mas antes de falar sobre o que fazer, é crucial saber o que não fazer, porque existem várias armadilhas comportamentais no caminho. Verdadeiros vilões que sabotam a jornada de muita gente sem que elas nem percebam. E aqui estão eles, os vilões. O primeiro é tentar viver uma vida de rico antes de ser. Gastar para impressionar os outros. Outro é aceitar uma remuneração muito baixa ou ter raiva de quem prospera. Soma isso a impaciência, querer resultados para ontem e se preocupar demais com o jogo da aparência. E pronto, temos a receita para o fracasso. E qual o antídoto para esses vilões? É um método que tem 3 passos simples de entender, mas que exigem esforço. Passo 1. Aumentar a diferença. É gastar menos do que se ganha. A riqueza nasce nesse espaço. Passo 2. Aumentar os aportes. É buscar ativamente ganhar mais para poder investir mais. E passo 3. Melhorar os rendimentos. É estudar para investir de forma mais inteligente. É uma combinação de disciplina, esforço e conhecimento. E no fim das contas, a mentalidade necessária se resume nessa frase: o dinheiro gosta de silêncio, rotina e disciplina. Silêncio para não fazer alarde. Rotina para manter a constância, fazendo o que precisa ser feito todo mês. E disciplina para seguir o plano, mesmo quando é difícil. Construir patrimônio não é um evento espetacular, é um processo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Os primeiros 100 mil reais não são a linha de chegada. Na verdade, eles são a verdadeira linha de partida. É o ponto em que se ganha o poder da escolha. E a partir daí, a pergunta mais importante muda. Ela deixa de ser como eu chego lá e passa a ser: agora que eu posso escolher, que caminho vou seguir?